Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, aqui no YouTube do Antagonista e no Antagonista Vídeos. Não se esqueça de ler e compartilhar minha coluna diária no site do Antagonista. É sempre sobre o mesmo tema do Narrativas, não tem paywall, para você poder compartilhar e debater com os seus amigos. Não se esqueça de entrar na corrente espiritual dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe para a gente continuar crescendo a família Narrativas Antagonista. Fato do dia: Pablo Marçal versus Tabata Amaral. Gente, o que é que está acontecendo? Nós vamos tentar entender aqui, mas tentar entender nesse formato diferente do Narrativas, que é para a gente qualificar o debate político. Como é que funciona? Eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vem comigo. Fato do dia: Pablo Marçal versus Tabata Amaral. Estamos diante de um fenômeno interessantíssimo na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo. Primeiro que o noticiário não está sendo monopolizado pelos 2 cabeças que estão brigando, que são Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Não, mesmo o Ricardo Nunes sendo prefeito atual, o que está bombando em todas as redes é Pablo Marçal atacando Tabata Amaral. E pelo quê? Por projetos, por ideias que um tem e o outro não gosta? Não. O Pablo Marçal resolveu revirar a vida pessoal da Tabata Amaral. E isso virou o grande debate sobre a corrida para a Prefeitura de São Paulo. Tudo começa com um vídeo que o Pablo Marçal fez, onde cada um dos candidatos é uma carta, inclusive ele. E ele quer mostrar, obviamente, porque ele se considera o melhor candidato. E aí, ele começa a falar sobre o fato da Tabata Amaral não ser casada. O que acontece? E até votaria nela, se fosse para escolher um candidato aqui, pela experiência, pelo coração correto dela. Ela continua, mas sem apoio. Nós temos esses 3. Se você quer criar um caos, esse é o nome. Se você quer alguém sonhador, de Harvard, parabéns, garota, você venceu na vida. Ela ainda, coloquei solteira aqui, mas ela tem um bom garoto que ela namora, mas não sabe o problema de um casamento, não sabe o problema do que é ter filho. Ela não dá conta de cuidar dessa cidade como você imagina. Então sobrou sempre as opções do qual é o menos pior. Só que aí aconteceu algo terrível. Alguém apareceu no jogo e o jogo mudou. Porque aqui está a esquerda, aqui está o centro e aqui está a direita. Só tem esses 3 no jogo de verdade. Esse aqui é o que mais gerou riqueza, é o que entende de mentalidade, é o mais forte fisicamente, é o que mais se comunica bem, é o que mais tem diálogo, é a pessoa um pouquinho diferente desses 2. Esse aqui é um pau mandado, um cara fraco, maquinista, filhote de Dória. Esse público que está no governo de São Paulo, governando a máquina de 111 bilhões, colocaram esse cara aqui de vice do Covas, porque ele era o mais fraco e não ia dar problema. Ele é tão inofensivo que ele não fez nada como prefeito. E a máquina está aí 100% ineficiente por culpa dele. O que nós temos? Nós não queremos esse cara em São Paulo. Esse aqui é só você repetir. São Paulo tá boa? São Paulo tá limpa? Ele tá limpando o Rio? Ele tá fazendo as coisas que precisam ser feitas ou ele tá usando todo o dinheiro da prefeitura para vencer a eleição? Se tá do jeito que tá e você quer, siga por esse caminho. Quer transformar o Brasil num caos e levantar um novo Lula, que é uma praga, vai nesse. Agora, se você não quiser nenhum dos 2, São Paulo do futuro tá aqui, ó. Tá aí o vídeo, lembrando que o Kim Kataguiri também não é casado, mas o Pablo Marçal não falou isso sobre ele. Não falou, por exemplo, comentando também sobre o Javier Milei, mas fez essa escolha para descrever a Tabata Amaral. E a Tabata, no mesmo dia, respondeu nesse tom aqui.
Ontem esse cidadão publicou um vídeo dizendo que eu não posso ser prefeita de São Paulo porque eu não sou casada. Coloquei solteira aqui, mas ela tem um bom garoto que ela namora, mas não sabe o problema de um casamento, não sabe o problema do que é ter filho. Ela não dá conta de cuidar dessa cidade como você imagina. A gente que é mulher tá sempre devendo, né? Ou é jovem, ou é velha, ou tem filho demais, ou nunca teve filho. Mas o que interessa mesmo pra São Paulo são outras coisas que eu nunca fiz. Eu nunca fui condenada por fazer parte de uma quadrilha de roubo de banco. Nunca gastei tempo e dinheiro do corpo de bombeiros com a minha irresponsabilidade. Eu nunca fiz um funcionário correr até a morte por parada cardíaca e uma brincadeira sem sentido. Eu não sou ex-coach messiânica, expedicionária fracassada, nem estelionatária. Em vez da minha vida familiar, vamos falar do que interessa para a vida da sua família. Esse cidadão nunca fez nada pela educação. Nunca botou R$1 na saúde pública de São Paulo. Se bobear, nem acredita em mudanças climáticas. Não tem experiência nenhuma, nunca ocupou um cargo público. Bora trabalhar, que São Paulo e eu não temos tempo a perder. A coisa esquentou, se arrastou pela internet. Ninguém aí perguntou pro Pablo Marçal se ele achava também que o Kim Kataguiri não ser casado é um problema, que o Javier Milei não ser casado é um problema. E se o Lula, por ter casado 3 vezes, seria então um grande administrador, ou se o Boulos está preparadíssimo para governar São Paulo porque é casado. Mas, enfim, o centro da discussão continuou sendo a vida pessoal da Tabata Amaral. Tabata Amaral tem uma história de vida trágica. O pai dela era dependente químico, alcoólatra. Os filhos, numa situação dessa, sofrem muito e ela perdeu o pai menor de idade. Com 16 anos de idade, o pai dela morreu. Portanto, quando ele tinha a obrigação de cuidar dela, infelizmente ele não fez isso devido ao vício e morreu. O Pablo Marçal resolveu contar essa história desse jeito aqui. Eu não envolvi em polêmica. Ela que ficou doída, vitimizada. Imagina uma pessoa que quer ser governante e é vítima. Diferente da Marina que está amamentando, isso eu falo no vídeo e repito, que é uma mulher guerreira e não se vitimiza e faz como as 43% dos lares no Brasil que são liderados por mulheres, se elas se vitimizar, quem vai sustentar elas? É diferente de alguém que julga que veio de baixo, mas foi estudar em Harvard. Eu não, eu tive que trabalhar, eu fui atendente de call center para pagar minha faculdade. Ela ficou doída porque ela não tem maturidade em absorver algo, em aprender com algo e usar algo. Ela criou a polêmica pela imaturidade dela. Ela quer ser prefeito de São Paulo, que ela cresça, que ela aprenda. Ficar tirando onda que traz recursos como deputado federal, qualquer um dá conta. Foi eu que te dei esse dinheiro para você distribuir aqui em São Paulo. Foi os milhões de impostos que eu paguei que fez você devolver esse dinheiro pro povo. Então, vamos lá. Se existiu uma polêmica, foi da parte dela, foi muito claro. O que eu quis dizer e repito, uma pessoa que passou por mais problemas, essa pessoa é mais tarimbada para governar. Então, se a pessoa foi estudar em Harvard, as mil maravilhas, enquanto eu estava aqui pagando, trabalhando no call center para pagar, eu passei por mais problema que ela. Eu também vim de periferia. Eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou ele deixou o alcoolismo. O pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Igual eu imagino que ela pode fazer com o povo de São Paulo. Aqui está a verdade. Se não aguenta o tranco e quer ser vítima, não pode ser governante, porque governar e ser vítima na mesma pessoa não tem como. Nós precisamos de governança, de gente humilde, simples, trabalhadora e que não fica contando papo. Então, não teve um único problema com ela. Agora, você quer falar de mulheres? Eu namorei com uma mulher chamada Ana Carolina e casei com ela. Casei virgem com ela. Nós dois. Então, nós nos conhecemos há 21 anos. É a pessoa que eu mais amo, é a pessoa que eu mais respeito e a minha esposa, ela é mais importante que os nossos 4 filhos para mim. Tem muita gente que não concorda. O problema é seu se você não concorda. Você que está assistindo, se você nunca parou para pensar, seu cônjuge é mais importante que seus filhos. Seus filhos vão casar e vão embora. Quem vai ficar em casa? Seu cônjuge. Minha filha é a mulher mais importante que eu tenho. A minha esposa é a mulher mais importante que eu tenho. A minha mãe, eu dei tudo para ela. Ela me alimentou, ela me deu instrução. Eu prosperei e tirei minha mãe da miséria. Minha mãe era faxineira. A minha irmã não teve um homem suficiente para bancar ela e a minha sobrinha. Quem foi lá ajudou? Eu. Então eu estou rodeado de mulheres que eu dei o sangue e continuo dando a vida por elas. Só que nenhuma delas são vítimas. Agora é diferente. Alguém que quis criar polêmica e usou da sua influência para falar que eu tenho algum problema com isso. Sou um homem curado na alma, respeito as mulheres, e se as mulheres não fossem as mulheres, não teriam os homens na terra. Aí
tem uma mentira de que ela foi para os Estados Unidos e deixou o pai de quem ela devia cuidar. Quando ela foi para os Estados Unidos, o pai já havia morrido. E, segundo a lei brasileira, a Bíblia, a lógica, o bom senso e a história da humanidade, os filhos menores de idade são responsabilidade dos pais e não o oposto. Não é o filho menor de idade que tem de cuidar do pai. Enfim, a Tabata Amaral resolveu responder ao Pablo Marçal, colocando aí a história a limpo. Gente, eu tava trabalhando, parei agora para olhar o celular e tá cheio de mensagem sobre esse ataque nojento do Pablo Marçal contra mim e meu pai. Ele insinuou numa entrevista que meu pai morreu por minha culpa, que eu deixei ele aqui doente e fui estudar nos Estados Unidos. É uma falta de caráter absurda, é perverso, é nojento mesmo. Esse é um assunto muito difícil, mas eu vim aqui esclarecer para nenhum cretino usar a história do meu pai contra mim novamente. Eu cresci numa família muito humilde e meu pai sempre foi a pessoa que mais acreditou em mim. Ele era um cara bom, era um homem brilhante, mas infelizmente era bipolar, não foi diagnosticado, não foi tratado e ao longo da vida foi se tornando alcoólatra também. Quando eu era adolescente, ele começou a usar crack e as coisas pioraram muito. No fim, ele estava sofrendo demais. Na mesma semana que eu fui aceita em Harvard, ele cometeu suicídio. Foi o momento mais difícil da minha vida. Mas eu estava aqui quando ele morreu, eu não estava fora. Então essa baixaria do Pablo Marçal sequer faz sentido. Eu era muito nova, sofri muito e cheguei a desistir de ir para os Estados Unidos. Eu fui, mas nunca deixei de cuidar da minha família. Com 18 anos, eu estava num país estranho, estudava o dia inteiro e trabalhava à noite como babá para mandar dinheiro para minha mãe. Pablo Marçal, com essa mesma idade, fazia parte de uma quadrilha de roubo de banco. Meu pai teve uma vida muito difícil, mas foi e segue sendo o meu maior exemplo e meu maior incentivador. Eu segui em frente com a certeza de que ele me acompanha e tenho orgulho de tudo que nós fizemos para eu chegar até aqui. Eu nunca fiz nada que envergonhasse a minha família. Será que o Pablo Marçal pode dizer a mesma coisa? O ataque dele não é por acaso, ele tá descontrolado, porque falou que eu não podia ser prefeita por ser mulher e achou que eu ia ficar calada. Eu respondi listando os crimes dele e ele baixou o nível ainda mais, porque não tem resposta e não sabe lidar com a verdade. Eu já comprei briga com muita gente poderosa, rebati muita mentira, enfrentei muita coisa pra chegar até aqui. Não vai ser esse sujeitinho que vai me intimidar. Aí, a Tabata Amaral, deputada, também resolveu falar do que ela acha que seria o motivo do Pablo Marçal ter mirado na vida pessoal dela. E ela foi para cima dele. Aí ela partiu para o ataque. Não ataque pessoal, a vida pessoal, ao casamento dele, a história dele com os pais, nada disso. Ela partiu para as questões profissionais e judiciais. Primeiro, Pablo Marçal vai lá e grava um vídeo dizendo que eu não posso ser candidata a prefeita porque não tenho filho, porque não sou casada. Qual que era a expectativa dele? Que eu fosse responder machista, misógino, não sei o quê, para ele poder colocar em mim a capa do vitimismo. Só que eu não sou boba. E essa é uma coisa que ele não se ligou. Eu venho da periferia, enfrentei gente muito maior do que ele, fui 2 vezes uma das mulheres mais votadas do país, só hoje aprovei mais 2 projetos, são dezenas de projetos. Eu não nasci ontem, eu não cheguei aqui do nada. Alguém que vem da periferia, que tem a minha trajetória, dobra a gente muito mais esperta do que o Pablo Marçal. Então eu não segui falando, ele é machista. Eu gravei um vídeo lembrando as pessoas que ele já foi condenado sem qualquer possibilidade de questionamento, por fazer parte de uma quadrilha que roubava aposentado. E fui lembrando de outros problemas muito graves que ele carrega, sem contar essa condenação. Ele claramente ficou descontrolado, não era o que ele esperava. Em uma entrevista, ele foi extremamente baixo, sujo, covarde, inventou uma mentira, falou do suicídio do meu pai, dizendo que eu era responsável pelo que tinha acontecido. Assim, uma canalice que a gente não está acostumado a ver. E, obviamente, eu respondi. Não respondi para poder ficar respondendo a ele, mas para honrar a história do meu pai, para defender a minha família e para que ele saiba que vai ser assim. Não é vitimismo, é contra-ataque. Se ele bater, ele vai levar e serve para qualquer um. Agora ele tá aí, viu que pegou mal? Eu defendo as mulheres, gravando videozinho. Veio dizer depois que não tinha dito isso. Então o que eu peço a ele é que ele tenha coragem. Que deixe de ser covarde, que assuma o que disse, e se ele não tem condição de enfrentar uma campanha como essa, se ele não tem condição de responder pelas condenações, pelos absurdos que ele fala e já fez, é melhor ele deixar de ser candidato e voltar a ser coach. O Pablo Marçal
alega que essa história é mentira. Ele fica falando esse artigo 138 é calúnia, é imputar a alguém o cometimento de um crime que esta pessoa não cometeu. Ele prossegue nessa discussão, mas também prossegue tentando reciclar a história da família que ele mentiu. Ele mentiu, falou que ela tinha ido para os Estados Unidos e deixou o pai aqui. Confrontado com a mentira, ele vem com esta daqui. Quando o pai da candidata Tabata se suicidou, ela estava no Brasil, ela ainda não tinha mudado para Harvard. Por que o senhor mentiu? Não, eu não menti. É porque se ela estava aqui ainda e ele morreu, é pior ainda para ela. Porque meu pai já sofreu disso por 30 anos e a gente não largou ele. Você sabe por que a pessoa vai para a situação de rua? Porque a família abandona. Agora, você não sabe o real estado da casa dela. Ela pode falar o que ela quiser, ela vai falar, beleza, você está tomando a dor dela. Ela cometeu um crime contra mim, artigo 138, eu não vi você me defendendo. Eu não estou tomando a dor dela. Não, você não me defendeu. Inclusive, eu conversei com você no WhatsApp sobre isso. Estou dizendo o que o senhor disse. Não, então, o senhor disse que o pai dela morreu. Não, então tá bom. Ela estava aqui? Se ela estava aqui, é pior ainda. Se ela estava aqui, é pior ainda. É papel da mulher cuidar da pessoa doente da família? É papel de todo ser humano cuidar de todos os seus pais. Na Bíblia fala para você honrar seu pai e sua mãe. É interessante porque... Mas não tem que ser mais cuidadoso nessas palavras? Porque assim, eu acredito que sim. Aqui querendo participar. Vocês, na vez que ela vier, vocês vão falar com ela sobre o artigo 138, que ela cometeu um crime contra mim? Vocês vão falar? Ela não está entre os 4 primeiros então pra que Datafolha. Nós vamos falar da Tabata? Eu tenho uma dúvida, candidato. Isso é muito importante, candidato. O senhor falou que... Sim, eu já respondi. Eu já respondi. O senhor está falando agora que ela que ficou forçando. Tem duas falas suas. Primeiro, essa da carta que o senhor mesmo reconheceu. Sim. E a outra, que foi essa, que foi um dos momentos mais delicados da vida dela, sim, quando o pai dela cometeu suicídio. Ela estava no Brasil. Pior ainda. O senhor falou durante uma entrevista, não está faltando um pouco de responsabilidade? São concorrentes seus. Eu falei, ué, mas eu já respondi, ué. O que está faltando de responsabilidade? O senhor é mais bem votado entre homens do que entre mulheres. Eu sou mais seguido por mulheres. O senhor acha que é resultado desse tipo de fala? Não, vocês estão criando isso aí. Sabe o que é interessante? Deve ser 60%. Candidato, o senhor acabou de dizer que a família é responsável quando uma pessoa se mata? Toda família é responsável pelos seus. Sim, senhora. Quando uma pessoa se mata? Sim, senhora. Independente do drama familiar que tiver envolvido. Ninguém mata do nada, ninguém se mata do nada, ninguém entra no vício do nada. A coisa que eu mais ajudo é tirar as pessoas dos vícios. As pessoas que estão abandonadas nas ruas é porque a família abandonou essas pessoas. Não foi porque ela decidiu, amanhã eu vou morar na rua. Ninguém começa a virar mendigo, ninguém é suicida de véspera. E aí, o que é que você acha? Os filhos menores de idade é que têm de cuidar dos pais ou são os pais que têm de cuidar dos filhos menores de idade? O vício ou a pessoa está na rua por causa do vício são culpa da família? Então todo mundo que está na Cracolândia, o culpado é a família? Calma, antes de você opinar, vamos para as narrativas da esquerda e da direita. Vem cá. Não é novidade o que é que a extrema-direita bolsonarista pensa sobre as mulheres. A mulher só tem algum valor se ela for casada. A mulher ela só serve para cuidar da família. A mulher ela não pode estudar. E é isso o que o Pablo Marçal está trazendo para o debate. É mais do mesmo, é mais da extrema-direita misógina que a gente sempre vê por aí. E ele não vai falar que um homem não está preparado se não for casado, porque é só a mulher que é feita para casar. Ele está trazendo isso que nós já sabemos, que o bolsonarismo sempre traz. O que é que você vai esperar de uma pessoa que outro dia estava abraçada no genocida, comemorando que recebeu a medalhinha do imbrochável, do incomível, do imorrível? É a extrema-direita querendo se normalizar. Não passarão. Pablo Marçal tem razão nisso. A Tabata Amaral realmente não ficou cuidando da família dela. Ela foi lá para Harvard. E isso, quem cuida da família sabe a diferença. Sabe a diferença entre aquele que edifica a família e aquele que deixa a família abandonada para ir aproveitar o bem bom. Enquanto a Tabata estava lá,
nos States, com tudo pago, na faculdade de luxo, onde é que estava o brasileiro que trabalha? Onde é que estava o Pablo Marçal? Onde é que estava a gente? A gente estava no telemarketing. A gente estava trabalhando em mercado, a gente estava tentando sustentar a nossa família. Não se esqueçam nunca quem é Tabata Amaral. Ela tentou censurar um humorista, tirou o emprego dele e ficou ainda achando que tinha feito uma boa coisa. Nós não vamos esquecer, fora que, né, tá apoiando a ditadura que tá aí. É uma isentona que fez o L, que tirou foto com Lula. Todo cuidado é pouco. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o Pablo Marçal é um tipo diferente de político. Uma geração, que para mim é a terceira, que é uma geração pós-bolsonarismo. Nessa coisa dele mirar a vida pessoal da Tabata Amaral, a gente tem algo que vem dos políticos da segunda geração, que é essa cartilha do Trump, essa cartilha do Steve Bannon, que é você efetivamente fazer ataques baixos contra os seus adversários para gerar engajamento. Gente, mas a baixaria gera engajamento? Vocês sabem que gera. Isso é algo que está acontecendo, ele está fazendo, mas também os políticos da segunda geração faziam. O que são essas 3 gerações que eu estou falando? Primeira geração de políticos é o seguinte: o voto dele vem das pessoas que dão aquele voto pensando no que ele pode fazer quando está no mandato. Então ele fala de projetos, ele promete coisas, às vezes ele mente nessas promessas, a gente conhece bem. Mas sempre o voto é vinculado àquilo que ele vai fazer. Aí você tem uma segunda geração de políticos, os populistas também fazem muito isso, tipo Jair Bolsonaro. A pessoa vota no Jair Bolsonaro não exatamente pelo que ele falou que vai fazer, porque ele se elegeu para a presidência sem prometer objetivamente nada. Ele não prometeu, vou fazer isso objetivamente até tal data. Não. A pessoa vota nele pelo que ele fala, pela forma como a pessoa acha que ele pensa. Então a pessoa vê o Bolsonaro falando, fala, poxa, esse cara me representa, ou esse cara é o cara que sabe bater nas pessoas que me irritam, ele vai saber conter as pessoas de quem eu tenho medo. Então é pelo jeito como ele fala que ele recebe os votos. O Pablo Marçal é uma outra geração. Muita gente não o conhece, muita gente o subestima, muita gente nem vai entender essa divisão que eu estou falando aqui, infelizmente. Mas a terceira geração, ela é o quê? Ela vem da internet na lógica do infoproduto. Se você trabalha com infoproduto, você sabe do que eu estou falando. Se você não trabalha com infoproduto, você não sabe do que eu estou falando. Talvez daqui a uns anos saiba. Mas o voto do Pablo Marçal não é pelo que ele promete que vai fazer e não é pela forma como ele pensa, pelas coisas que ele diz. É por como ele faz a pessoa se sentir. E é por isso que ele construiu um império na internet. Porque ele faz a pessoa sentir que ela pode ser tudo aquilo que ela quiser. Que depende dela, do esforço dela, que não há barreira intransponível. É um tipo de mentalidade que é muito comum no meio corporativo, que o pessoal até chama de mentalidade lua de cristal, por causa da música da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar e você continua, é inspiracional. A pessoa, quando vê o Pablo Marçal falando, ele vai ativando com muita maestria todos os tais dos gatilhos emocionais, para que ela se sinta capaz, para que ela se sinta inteligente, para que ela se sinta parte de algo. E as pessoas que fazem as mentorias dele, que são caríssimas, é um investimento uma mentoria dele, é um investimento um almoço com ele. As pessoas fazem por quê? Não é pelo que ele fala, não é pelo que ele promete que vai fazer, é porque elas sentem. A forma como elas se sentem
quando estão naquele grupo que ele forma. E como que falar isso da Tabata Amaral, mentir sobre uma história tão triste, em que ela era mocinha ainda, menor de idade, tinha de ser cuidada pelo pai, era obrigação desse pai tomar conta dela, não o oposto. Ele, infelizmente, não pôde cumprir por causa de um vício, o que é trágico. Ainda assim, quem não cumpriu foi ele. É trágico, mas isso existe. Vários pais abandonam os filhos, que foi o caso. Ela foi abandonada e mesmo assim deu a volta por cima. Que gatilho que ele ativa quando ele mente sobre essa história e fala, ó lá, ela que abandonou o pai. É o gatilho do brasileiro que entende o sucesso dos outros como ofensa pessoal. Isso é muito comum. Quando uma moça que sai da periferia, que tem esse abandono emocional por parte do pai, embora ele não quisesse fazer isso, ele fez. Foi por causa de um vício, mas foi um abandono emocional. Ela tem uma infância difícil, ela consegue parar lá em Harvard. E eu que nasci num bairro melhor que a Tabata, eu nunca fui nem viajar para os Estados Unidos. Será que eu sou um fracassado? A existência de Tabatas faz muita gente se sentir burra, se sentir incompetente. Olhar para aquela pessoa bem-sucedida e falar assim, gente, ela tem que ter feito alguma coisa desonesta, porque eu não sou incompetente. É a mentalidade do sucesso como ofensa pessoal. Outras culturas, a pessoa vê alguém bem-sucedido, chega lá e fala, o que você fez que eu quero entender, porque eu quero fazer também. Na nossa cultura não é assim. Eu quero entender o que ele fez de errado para chegar lá, porque só isso justifica que eu não tenha chegado lá. Ele usa o estudo. Ah, você está aí no seu emprego ajudando sua família, por isso que você não está onde a Tabata estava. E a questão da viagem internacional, que também é um fetiche. O Pablo Marçal talvez seja a pessoa que melhor domina os gatilhos na história do infoproduto no Brasil. E a gente vai ver isso nessa eleição. É uma grande novidade, digo a vocês, periga ganhar. Porque o voto não é racional, é emocional. E com emoções, ele sabe mexer. Bom, pessoal, o que é que vocês acham disso que eu falei? Alguém aí trabalha com infoproduto e pode escrever aqui embaixo o que é que acha? Ou você é da turma que nem sabia quem era o Pablo Marçal, descobriu agora? Tá falando quem é esse cara? Enfim, quero a sua opinião aqui. Entre na corrente dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe, para a gente crescer cada vez mais a família Narrativas Antagonista. Não esqueça de dar uma olhada na minha coluna lá no site do Antagonista. Amanhã eu tô de volta às 5 da tarde. Grande beijo, até lá.